nossas vidas ao Senhor. Derramar. Tinha aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, queres Senhor, me dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o seu toque, com tua vontade de libertas meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o seu toque, por tua vontade libertas meu ser, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Venho me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a Deus. Vamos celebrar, louvar, adorar o nosso Deus, ainda que de forma virtual, ainda que de forma remota, mas juntos celebramos o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de cultuarmos o Seu nome, celebrarmos os Seus poderosos feitos, com a certeza que Ele que guarda e dirige nossas vidas, sustenta e protege. Vamos ler também Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos estar orando logo após o Ministério do Louvor com a oportunidade. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de quanto igreja do Senhor, Pai,
nos reunirmos usando as tecnologias, usando as mídias sociais para prestarmos culto ao Teu nome. Continua, Pai, a estabelecer, Pai, essa comunhão no nosso meio. Que nós continuemos a discernir, independente das circunstâncias, e a colocar, Pai, em nossas mentes e nossos corações, novas formas de superarmos esses obstáculos que se levantam. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê uma noite de paz na Tua presença, um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Fala, Pai, através dos louvores, aceite os nossos louvores, fala através da Tua palavra, que ela seja, que ela encontre, Pai, terreno fértil em nossos corações. Nos capacita, abra nossas mentes e corações para aprender um pouco mais de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Cavaleiro
Vamos entregar para Deus. Você está acompanhando na sua casa, essa quarentena vinda, né? Entrega a Deus, entrega ao Senhor. Faça, né, em oração, ore, peça para Deus, fala com Deus, porque Ele é a fonte das águas vivas. E eu vou dizer mais uma coisa: Deus, Ele é a nossa esperança. Se você estiver firme no Senhor, os seus passos firmes no Senhor, então não vai haver tempestade e determine o que tem que ser da sua vida. O que vai existir vai ser um Deus bondoso, todo-poderoso, dizendo para você: filho, descanse, descanse em mim. Pode confiar, porque a vitória ela já está comigo. Mas você precisa fazer uma coisa: entrega a Deus. Sim. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas cá em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Vamos fazer isso mais uma vez. Está tudo muito próximo. Entrega. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas cá em mim. Ei, Senhor, És a minha esperança, eu descanso em Ti. confia, Israel. Posso confiar que a vitória está por vir. A caminho do povo de Deus. Senhor, eu estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei do mal. Tu és o grande Eu com as minhas mãos, Senhor. Eu ergo minhas mãos, preciso receber A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder conversar contigo, Pai. De saber que Tu és a nossa única esperança. De saber que nós não estamos só. Que em todos os momentos, ó Deus, o Senhor permite que nós sintamos a segurança de que é te servir. Por isso nós estamos aqui nessa noite, adorando, ó Deus, glorificando Teu nome, o Seu povo nos Seus lares, ó Deus, cantando, seguro estou. Tu és o Deus, Tu és o Deus de amor, aleluia. eu não temerei. Não quer mais. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Ergue as suas mãos na sua cabeça, onde você estiver. a Tua palavra, Assim que me fará, só veja Tua palavra, a Tua palavra, que me fará, e libera o Seu povo a vitória. a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Sim, Deus, obrigado. Deus abençoe a todos. Assim oramos a Deus, para louvar e bendizer o Teu nome e agradecer por esse momento tão oportuno, porque só o Senhor é digno, Deus, de louvor e adoração. Deus, que as canções cantadas neste momento possa alcançar os corações cansados, oprimidos, Pai, desesperados. E assim, ó Deus, ouvindo
possa sentir a sua presença, porque a sua presença é santa e nos dá paz. Assim te louvamos e bendizemos, gratos por tudo que tens feito e tudo que há de fazer. Em nome de Jesus te oramos, ó Deus. A tua igreja te ora, agradecido. Amém e amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Vamos estar lendo os 14 versículos do capítulo. A gente vai fazer uma breve reflexão, discorrendo sobre esses versículos. Acho oportuno, comentei no grupo da igreja ontem. Acho interessante a gente ouvir, estudar um pouco mais acerca do jejum, acerca das orações, de como deve ser feito e de quais são os critérios, né, para a gente não cometer, por desconhecimento, alguns equívocos. Né? Então, Isaías 58, do verso 1 em diante, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, e dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não os leva em conta? Eis que, no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no céu. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco, estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em sua casa o pobre e desabrigado, e se vires o nu, cubra, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e a honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra aberta diante de nós, que dessa mesma forma os nossos corações sejam abertos diante de ti para aprendermos um pouco mais acerca dessa tua palavra.
Que ela encontre, Pai, guarita em nossos corações e transforme nossa ação, que nós venhamos a praticá-la e não somente ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, não é novidade, não é segredo, que a gente foi convocado, né, inclusive pela liderança da nossa denominação, pelo Supremo Concílio. Na verdade, eu ainda estou em dúvida se foi pelo Supremo Concílio ou pela figura do presidente, mas fomos convocados a jejuar. E é interessante porque realmente nós temos essa prática na nossa igreja em algumas ocasiões específicas, segundo os nossos credos, os nossos símbolos de fé, e calamidade e epidemia faz parte, né? Então é interessante. Contudo, como é algo que é muito pontual na nossa igreja, sempre que existe a necessidade, existe também a necessidade de explicar e ter um pouco mais de cuidado na forma como é feito. Desde de sábado, sexta para sábado, eu tenho recebido algumas dúvidas a respeito de jejum, né? Não dos membros aqui da igreja, mas de pessoas próximas, tentando entender um pouco, sabendo o que podia, o que não podia, por que podia fazer, quem podia, se alguém estava isento. Um pai preocupado com um filho de 3 anos, como é que ele ia ficar 24 horas sem comer? Mas ele vai? Né? Acho que não, né? Então, algumas dúvidas surgem. Dentro dessa dúvida também, a gente percebe um clamor da sociedade para que a igreja se manifeste e se renda em orações e jejum pela nossa nação, e eu acho isso válido. Contudo, quando a gente olha para o texto de Isaías, a gente precisa considerar alguns aspectos. O primeiro deles é que esse texto ele ocorre por uma profecia ao povo, uma profecia do povo que estava exilado na Babilônia. Esse povo cativo, né, na Babilônia, ele estava com a mesma sensação, talvez, de Neemias lá, com as ruínas da cidade de Jerusalém, lembrando de Jerusalém, e aquele povo já não tinha mais Jerusalém como local de culto e precisava se reunir, o povo judeu. Muito provavelmente isso ocorre, o texto vai relatar, no momento específico do ano, que é chamado de Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia onde o povo judeu se rende em jejum e oração, pedindo perdão pelos pecados e confessando os pecados e se arrependendo dos seus pecados. Amém? Então, só aí que já entende que existe um propósito específico na oração do jejum. É só nesse contexto que o povo de Israel era convidado a jejuar, para se arrepender dos pecados deles e do povo. Arrependimento e confissão. E aí, quando a gente olha para o texto de Isaías, e Deus está chamando o povo a uma reflexão, e chama também a gente a uma reflexão, dessa prática se tornar apenas uma prática corriqueira, ou uma prática sem reflexão, ou uma prática isolada. No versículo 1, nós já temos de cara como funcionava o profeta, ou o ofício de profeta. Não existia som, não existia celular gravando, não existia nada, tinha que ser no pulmão mesmo, né? Então Deus vira para o profeta Isaías e fala: grita, fala para que todo mundo ouça, aponte para eles que eles estão errados, que eles precisam confessar os pecados. Eles acham que estão certos, mas estão errados. O recado do povo era esse, para o povo era esse. E aí, qual era a religião que o povo estava vivendo naquele momento, que faz Deus chamar um profeta e falar assim: fala para eles que está tudo errado, fala para eles que eles estão longe de ser meu povo, fala para eles que eles estão longe de fazer a minha vontade, que não adianta nada eles ficarem sem comer, o máximo que vai acontecer é eles ficarem magros. Não que isso seja ruim, mas não é a ideia do jejum, né? Deus descreve a incoerência da situação, que mesmo nesse estado de pecado, eles conseguem exigir coisas de Deus. No versículo 2, você vai acompanhando na sua casa, na sua Bíblia, não feche, né? Se for o celular, fica alternando as telas, né? Porque ou tu assiste ou tu lê, né? Mas no versículo 2 ele já vai dizer que aquele povo demonstrava ter prazer em conhecer os caminhos de Deus. É interessante conhecer os caminhos. A gente viu isso um pouco de manhã também.
né, conhecia, mas não estava a fim de andar por ele. Até conhecia, mas não queria caminhar. E é interessante também que eles queriam ver a justiça de Deus acontecendo, mas desde que fosse pela ótica deles. Eles queriam ter direitos pelas suas práticas, pelo benefício de Deus. Chegam a perguntar, inclusive, acerca desses direitos. Senhor, mas por quê? Porque a gente não está recebendo. Tem alguma coisa errada. O Senhor está... Tem que ter um controle melhor, porque a gente está fazendo tudo certo aqui embaixo. E o Senhor não responde. Até perguntar a Deus, eles perguntam. E por fim, tem prazer em se achegar a Deus. Enfim, era uma religião que, se a gente olhar rapidamente, excelente. Buscava a Deus, conhecia os caminhos, chegar mais perto. De vez em quando estava escorregada lá de exigir algumas coisas. Mas era uma religião com práticas e maneiras rigorosas e exemplares de zelo. Mas foi um zelo por Deus, porém não com entendimento. Não entendendo qual era realmente a necessidade de ser zeloso, em qual aspecto. Desconhecendo a justiça do próprio Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando à justiça e ao direcionamento que vinha do próprio Deus. Romanos 10, versículo 2 e 3 vai falar um pouco sobre isso. E aí o povo começa a cobrar, né? Jejuava e cobrava resultado. E aí eu me pergunto se hoje, né, quando encerrar o dia, se amanhã já vão começar as cobranças de resultado. Senhor, mas não mudou nada, ficamos tudo com fome ontem, né? Isaías 58. Não há nada novo debaixo do céu e da terra. Jejuavam tentando torcer o braço de Deus para fazer aquilo que eles queriam, como se pudesse, como se conseguisse. Parece que eles estavam chateados com Deus quando eles olham para cima no versículo 13 e falam assim: mas a gente faz tudo certinho e não dá nada. Deus nem se interessa pela nossa causa. Não é preciso dizer que faltava um entendimento fundamental a eles por que eles precisavam fazer um jejum. Era arrependimento e confissão de pecados. A Bíblia de Vida Nova, comentando, diz o seguinte: o único jejum imposto aos israelitas na lei era o do grande dia da expiação, Levítico 16, como eu falei, do Yom Kippur. Isso quer dizer que o jejum se relacionava com arrependimento e com perdão divino. E só. Que já é muita coisa. É possível ainda se enganar e se convencer que a nossa prática religiosa está agradando a Deus, quando na verdade Ele está olhando lá de cima e falando: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O jejum está mais atrapalhando do que ajudando. Se ele vier sozinho. Versículo 3 a 5, a gente vai ver isso claramente. Deus decide dar o seu parecer. Como bom judeu da época, ou melhor, evidentemente um bom judeu da época deixava de lado a sua vida secular por um período e dedicava-se à vida espiritual, de jejum. Viajando até onde ficava o sacerdote para fazer isso. A gente vai ver isso lá em Zacarias capítulo 7, versículo 5. Então eles saíam, se alguém era empresário, tinha algum negócio, ou os afazeres domésticos, eles simplesmente saíam dali e iam fazer os seus jejuns próximo ao sacerdote. Até aí tudo bem. O problema é que os funcionários da casa precisavam fazer o trabalho deles e também o da pessoa que deixou de fazer porque foi fazer o jejum. O jejum só era para eles. E aí o texto diz que eles oprimiam aqueles que trabalhavam para eles, eles oprimiam aqueles que tinham outras atividades em detrimento da sua religiosidade. Eu faço meu jejum, você não, aí já é demais. Espiritualidade, negócio da parte. A gente precisa garantir aqui o funcionamento. Você não está apto para ser religioso nesse momento. Ninguém mandou ser pobre. Na última análise era isso que o judeu falava. Eu sou o que pago o seu salário, você continua trabalhando. Enquanto isso eu vou lá em jejum, tá? É muito diferente do que acontece hoje? Creio que não. Não dá para perder tempo com esses negócios parados. Não dá para
deixar a economia quebrar. Mas precisamos de jejum. Precisamos de oração. Orem, jejuem. O mundo dos negócios não parava só porque ele ia jejuar. Dar folga para trabalhadores para que eles jejuassem? Nem pensar. E Deus percebia ainda um outro problema. Esse é o primeiro problema. Não era todo mundo que tinha o privilégio de poder jejuar e orar a Deus, pedindo arrependimento. Porque tinha um chefe que era religioso demais para que deixasse ele ser religioso. Segundo, eles iam e lá eles prestavam um culto que não agradava a Deus. Era cheio de contendas, de rixas, feriam uns aos outros com punhos fechados, só faltava pontapé. Mas estavam jejuando. Uma das finalidades do jejum é aproximar mais o homem de Deus. E assim fazer com que a voz seja ouvida nos céus, como diz o versículo 4 do texto que nós lemos. Mas a maneira deles agirem tornou isso impossível. Perceba suas prioridades, os vossos próprios interesses, o vosso trabalho, vossa voz. Perceba a sua interpretação de jejum. Afligir a alma, inclinar a cabeça com junco, estender debaixo de si panos de sacos de cinza. Versículo 5. Eles tinham uma compreensão errada de como e de porquê do jejuar. Estava tudo errado. Deus não se agradou desse jejum. Não escolheu esse tipo de jejum para ser o modo como o homem se achegue mais a Deus. Nem sequer chamou isso de jejum. A crítica de Cristo não era diferente. Quando a gente vai lá em Mateus 6, você vai ver Jesus apontando exatamente na mesma linha. Percebe como vocês devem orar e jejuar. Não fazendo disso um evento. Não fazendo disso uma propaganda. Não chegando meio-dia com aquela cara triste e falando assim: nossa, que fome, mas eu estou jejuando. Pode comer. Está errado. Está só passando fome à toa. Jesus também examinou a ligação entre jejum e oração. É fascinante notar que Mateus 6 percorre o mesmo assunto de fé, a obra de jejum de Isaías 58. Entendendo as duas práticas como práticas espirituais, observadas no secreto, visando maior comunhão com o Pai e sendo recompensadas também no secreto. O nó da questão é essa recompensa. Ou ela vem em público, pelos espectadores, que vão olhar e falar: nossa, que espiritual, que religioso, nossa, como ele é crente, está até fazendo jejum. E Deus olha assim e fala: tudo errado. Ou recompensa em secreto. Ninguém sabe o que está sendo feito. Tem gente que está orando desde que começou a pandemia. Tem gente jejuando desde que começou a pandemia. E você nem sabe. Glória a Deus por isso. Você não é para saber mesmo. Sabe de que tens necessidade antes mesmo de pedir, como diz Jesus lá em Mateus 6:8. Desse jeito, jejuar nunca vai torcer o braço de Deus, fazer com que Ele tenha que fazer, porque a gente está fazendo alguma coisa. Seria preciso revisar o nosso conceito de jejum hoje em dia. Como realizar um jejum escolhido por Deus em sua igreja? Tenho certeza que não é um mega evento. Tenho certeza que não foi à toa que eu coloquei entre aspas a convocação para o jejum lá na nota que eu coloquei no grupo da igreja, porque jejum não se convoca. Não é uma prestação de conta, não é uma assembleia da igreja, não é uma obrigação. Eu não convoco, eu no máximo oriento. Convocar, a gente convoca a assembleia, para decidir coisas administrativas. Nem para culto a gente convoca. Ou alguém aqui no meio, né? Alguém é convocado a estar aqui todo domingo, senão já sabe. Né? Não é assim que funciona. Versículo 6 a 10 vai mostrar como são as obras de fé.
A obra não salva, mas um salvo tem que ter obras, tem que dar frutos. Tudo indica que Jesus, na sua mensagem inaugural do ministério, lá em Lucas capítulo 4, teve em mente esse texto de Isaías, somados a Levítico e Isaías 61, e sem dúvida a resposta à última pergunta para esse trecho descreve bem o que ele entende, qual é o jejum escolhido por Deus. Quais são as exigências que Deus faz ao seu povo para aceitar o jejum? Primeiro, que a nossa postura vise encerrar a opressão do próprio ser humano. Eu não posso dizer que eu estou jejuando se eu não estou tentando, da forma que eu posso, na minha limitação, na minha capacidade, a diminuir a opressão do outro. Não dá para oprimir o outro e achar que está agradando a Deus. Nós servimos um Deus que escolheu ser amado no outro. Em Isaías 58, versículo 6, isso fica claro. Eles jejuavam, eles oravam, mas oprimiam os da sua casa. E segunda exigência que Deus faz no versículos 6 e 7 é que as atitudes do verdadeiro amparam aos necessitados. Não só não oprime, como ajuda. Se tem alguém passando fome, ele vai comer, porque você vai dar. Se tem alguém passando necessidade, está nu, você vai lá e vai vesti-lo. Se tem alguém desamparado sem casa, você vai dar um abrigo. Se nada disso estiver sendo feito, de que adianta o jejum? Deus nem ouve. A oração nem chega. Versículo 9 e 10 tem outras exigências. Versículo 9, pode ser também dividido em dois grupos. Primeiro, a postura nossa visa acabar com a falta de amor e com a censura maliciosa. Em outras palavras, as exigências de Deus estão resumidas lá no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não amar o próximo, não adianta oração, não adianta jejum. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, livre os oprimidos, despedace todo o jugo, que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas à casa os pobres desabrigados, se vir alguém nu, cubra, e não te escondas do teu semelhante. E aí surgem as promessas, que nem só de, como diria os pastores, só de cajadada vive uma mensagem. E aí o texto vai caminhando para mostrar qual é a ideia de jejum e oração, qual é a ideia de convivência do povo de Deus. E aí ele fala, se vocês conseguirem entender isso, se vocês conseguirem entender que o jejum que eu quero é muito mais do que um rito, do que um costume, de algo que está querendo me chamar a atenção, e eu não vou ser surpreendido, eu não vou olhar e falar, nossa, que jejum maravilhoso. Pena, querido, né? Não está nem aí para o irmão dele. Versículo 10 em diante vai trazer as promessas. Não é preciso nem dizer que é bem mais fácil jejuar do que fazer essas exigências. É bem mais fácil ficar sem comer, orar, do que cuidar do outro, dar trabalho, dar gasto, né? Dar desgaste. Mais uma vez, Jesus também falava de preceitos importantes da lei. A justiça, a misericórdia, devia fazer parte dessas coisas, sem omitir as outras. Nossa tendência é justamente o contrário. É manter uma máquina religiosa do jejum, funcionando a omitir de vez a misericórdia. Deus não vai se impressionar nunca, e as bênçãos não chegam até nós. Simples assim. Fazendo muitas contas, tenho a ligeira impressão de que há mais mandamento nesse capítulo do que promessa. Tem muito mais coisa que a gente precisa fazer do que o que a gente vai receber. Mas existem as promessas.
Para quem gosta de caixinha de promessa, antigamente isso era muito comum, virava chaveiro, né? Só tinha coisa boa, puxava lá, não tinha um confronto. Com certeza isso aqui também estaria lá nas promessas. Porém, essas promessas são condicionadas. Todas elas começam com um se. Se fizer tudo isso, tem isso. Versículo 8 diz assim: então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo da ameaça e a fala injuriosa. Versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. São promessas pessoais para tu e não para o povo, ligadas mais ao nosso testemunho perante os outros, centrada na maior promessa de todas, que é ouvir o eis-me aqui de Deus, e novamente relacionados com a oração respondida. Se vocês tiverem um comportamento digno de um cristão, claro que eu estou fazendo um anacronismo, né? O cristão só vai surgir lá no Novo Testamento, mas se vocês tiverem típicos de um cristão verdadeiro, que busca a sua conduta através da palavra de Deus, aí sim, Deus olha e fala: eis-me aqui. Não adianta acatar a convocação, se a gente não faz o que Deus, que é o Supremo Criador, o Supremo Sustentador e o Soberano de nossas vidas, está dizendo que é o contrário. São essas as promessas espirituais. E do versículo 11 e 12 são promessas para a família e a sociedade. Versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma a teus lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Está falando de Jerusalém, de uma cidade devastada, destruída, ruínas para todos os lados. Guiar, fartar, fortificar. O que mais você precisa para viver bem nesse mundo? De nada. Mas a gente precisa entender a nossa conduta enquanto povo de Deus. E do versículo 13 e 14 tem as condições estipuladas por Deus. O intercalar de mandamento e promessa continua. Isaías venderia muito bem nas livrarias evangélicas as suas promessas, desde que ele tirasse os cis. Nessa ocasião, a ênfase cai sobre guardar o sábado, que a gente entende que é o dia do Senhor e nós guardamos o domingo. Mas é essa a ideia. E fica patente o povo tratando o domingo, o sábado, na época, como tratava o jejum, como um dia qualquer. Usava para cuidar dos seus próprios interesses, como está no versículo 13. A opção proposta por Deus é: vamos aproveitar a palavra bíblica aqui e dizer logo o que o domingo também é santo. Já que eu estou falando do jejum, aproveita e já fala do domingo. É isso que ele está falando através de Isaías. Vocês estão fazendo, até o dia vocês estão profanando. Se desviarem o pé de profanar o domingo, o sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrareis, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Irmãos, eu preciso deixar uma coisa clara. Primeiro que eu briguei com esse texto já tem 2 dias. Por mim eu pregava outra coisa. Mas enfim, né? Não sou eu que escolho. Eu não sou contra o jejum.
Mas a gente tem que ter compreensão do que é o jejum. Eu não sou contra a igreja se unir e orar pela nação, até porque isso é uma orientação bíblica. A questão é que a igreja precisa fazer muito mais diferença no dia a dia, no cotidiano, do que num grande evento de jejum. A igreja precisa estar fazendo a diferença nesses dias, também orando, mas cuidando dos desamparados, cuidando dos que estão sofrendo, dos que estão passando necessidade, de gente que está abrindo a geladeira e não tem mais nada, do lado da nossa casa. A gente está muito ocupado fazendo jejum, com a geladeira cheia. É isso que o texto está nos trazendo para nós nessa noite. Não é o problema da prática, é o todo outro que às vezes é negligenciado. É toda outra atividade que é negligenciada. Querendo as bênçãos de Deus, a escolha é óbvia. Mas parece que há muito judeu ritualista nos nossos dias. Não compassivo, condenatório, tudo condena. Por certo, há também menos oração respondida, menos alma farta e menos país habitável. Porque a gente ora, mas a gente não é fiel nos outros aspectos. Muito provavelmente, nós vamos ainda ter outras convocações dessas. E a gente entendeu que convocação não é bem a palavra, mas é isso que vai vir. Né? Esse convite ao jejum, vamos melhorar. E que a gente faça o jejum. Mas faça com a consciência tranquila de estar fazendo todos os outros elementos necessários que Deus instituiu para essa prática, para que a nossa oração seja respondida. E a nossa oração não é respondida pelo que a gente quer, mas é respondida mostrando que foi o que Deus quis. E o nosso coração encontra paz. Você pode ser um restaurador de veredas, um restaurador de ruínas que está no nosso país. Que o nosso país possa se tornar mais habitável. E eu nem estou falando só da pandemia. Tem corrupção, tem a demoníaca lei de Gerson, você sabe que vai falar outra coisa. Lei de Gerson. Eu preciso me dar bem, não tem essa como. Tem uma série de outras coisas que vão se tornando tão comuns para a gente que já não nos incomoda mais. E a gente não entende por que as nossas orações não são respondidas. A promessa bendita do Senhor é que Ele vai dizer: eis-me aqui. A gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai ouvir: eis-me aqui. Desde que a gente consiga entender que Ele quer tantas outras coisas da nossa vida, não só jejum e oração, que é importante, mas não é só isso. Senão vira um ritual, vira algo que simplesmente a gente repete, a gente faz porque disseram para fazer. Ontem, respondendo esse caso do menininho de 3 anos lá que ia ficar sem comer, o pai me falou assim: mas eu não entendo muito bem o jejum. Eu falei: você é meio mundo. Ainda brinquei: se for levar para o presbiteriano é 2/3 de mundo, porque como a gente quase não faz, aí fica mais distante da nossa realidade. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Ficar em jejum também baixa a imunidade. Não esqueça desse detalhe. Orar, jejuar. Isole um dos desafios desses desafios. Escolha um desses desafios, pelo menos, e já tenta colocar em prática essa semana. Os desafios que nós vimos no texto: ajudar o necessitado, o desabrigado, o nu, a tratar o outro com amor, a cuidar do outro, saber se alguém está precisando de alguma coisa. Se não puder ajudar
procurar quem possa ajudar. E assim a gente vai, aí sim, fazendo o nosso papel de servo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. No estado de louvor, coloca aqui na frente, eu vou estar orando, encerrando a mensagem. O estado de louvor vai estar cantando e depois a gente ora de novo em pé para a bênção, encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua orientação, admoestação, que a gente possa entender, Pai, que as nossas orações, o nosso jejum e as nossas práticas, elas andam em comum, elas andam juntas. E o Senhor, Pai, requer de nós todos esses aspectos. Nos ajuda, Pai, nos direciona, que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, nosso Salvador, e que sejamos mais leais, cada dia mais fiéis à Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos capacita, abre nossas mentes e corações. Nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras de mim, vence ao Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente de o teu toque, por tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
lembrando dos nossos campos missionários, que eles também sejam sempre alvo das nossas orações, né? Igreja Rede, Coroa Grande, Rio Claro, Mulher Única, Servos em Ação, Missão Sena, Ney, Marcos Azevedo na França, Projeto Pequeninos, as nossas PCLs, inclui aí nesse período as devocionais virtuais, né? Tá lá, tem gente com dificuldade de entrar, pode me procurar, né? Manda um zap, a gente vai fazendo passo a passo lá para ajudar. Alguns já fizeram isso, estão conseguindo entrar, de vez em quando clicam no link errado, né? De outra reunião e não conseguem entrar, mas enfim, a gente está se reunindo todos os dias às 6h30 da noite. Estamos estudando sobre Neemias nesse momento, né? Até acabar essa série. Outra coisa, avisos, a gente segue com as nossas atividades online, né? Ainda existe o decreto da Prefeitura e do Governo do Estado. Enquanto ele estiver em vigor, a gente está com as atividades suspensas, com o efetivo reduzido nos cultos, para manter a transmissão online. Continue orando pela nação, continue orando pelas lideranças, não só do país como das igrejas. Nunca vivenciamos isso, né? Não tem ninguém que tenha passado por isso. Então os pastores estão todos tateando as suas ações, os presbíteros tateando as suas ações, buscando a orientação de Deus, os governantes a mesma coisa, né? De vez em quando tem que ajustar uma orientação que deu antes, agora tem que mudar, né? Não usa máscara agora, todo mundo usa máscara, né? Porque o vírus vai mudando também, né? Então o pessoal da saúde está confirmando, a Natália está aqui no louvor, está lá, né? A nossa enfermeira, né? Então, continue orando, continue fazendo a sua parte, né? Continue buscando a Deus orientação de como tem que agir, de como tem que fazer. Alguns ainda estão tendo que trabalhar, então orando também redobrado para esses que estão literalmente na linha de frente, né? O pessoal da saúde, o pessoal dos serviços tidos como ultra essenciais, porque essencial todos são, né? Mas esses que são indispensáveis em qualquer situação, que eles continuem firmes e sendo guardados pelo Senhor. Amém? A gente vai estar orando, encerrando o nosso culto. Eu estou interpretando a bênção e depois a gente vai louvor com pós-louvor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de cultuarmos o Teu nome. Muito obrigado porque temos a certeza que é o Senhor que guia os nossos passos, sustenta as nossas mãos para continuarmos a fazer a Tua obra. Muito obrigado porque Tu tem levantado, Pai, condições e oportunidade para anunciar o Teu Evangelho nesse mundo que tem entrado em completo desespero. Que eles consigam entender essa Tua paz que excede todo entendimento. Que a Tua igreja, Pai, transmita essa paz que excede todo entendimento. Que o Teu Evangelho seja pregado a essas pessoas, que vidas possam se render aos Teus pés, que os propósitos estabelecidos pelo Senhor com toda essa situação sejam cada vez mais claros para nós e que a gente venha aprender o que o Senhor quer ensinar a nós. Nos abençoe, Pai, nos dê uma noite de paz na Tua presença. Que ao retornarmos para os nossos afazeres diários, que durante a semana tudo seja feito para louvor e honra do Teu nome. Que nós venhamos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, a pregar o Teu amor, a pregar o Teu Evangelho a todos que temos oportunidade, aonde nós chegamos, aonde nós possamos ter o alcance através das tecnologias, através dos nossos grupos familiares, das nossas grupos de interação. Nos abençoe. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. E que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouso e permaneça sobre as nossas vidas, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.